Obrigado por estarem a assistir à minha sessão. Eu hoje vou falar sobre Hyper-V no Windows 10. O meu nome é Ricardo Cabral. Eu sou IT Manager na GlobalTemp, local onde atualmente trabalho. Além disso, também sou Microsoft Certified Trainer. Em tempo livre, sou participante ativo em algumas comunidades portuguesas. Tenho mais de 14 anos de experiência em gestão de IT, em projetos de IT, e sou licenciado em Engenharia Informática pela UAL. Bem, o que é que eu vou falar hoje? Esta é a agenda. Vou falar sobre Hyper-V, vou falar e como mostrar como podemos instalar o Hyper-V, como podemos gerir o Hyper-V, depois vou falar sobre Nested Virtualization, o que é isto Nested Virtualization, e o Hyper-V tem medo, Hyper-V Fear, ou seja, ele tem medo de alguma coisa. Vou mostrar já a seguir. Bem, o que é o Hyper-V? O Hyper-V é o sistema de plataforma de virtualização da Microsoft, ou seja, é um hypervisor, exatamente igual como existem na Citrix, na VMware, e que permite criar uma infraestrutura de virtualização, ou seja, podemos criar máquinas virtuais e correr essas máquinas neste sistema, neste ambiente de virtualização. Nós em dia temos dois tipos de hypervisors. Temos o hypervisor Type 1, tipo 1, que é um hypervisor nativo ou bare metal. O que significa? Bem, temos o hardware e em cima do hardware não temos nenhum sistema operativo. Temos o hypervisor em si instalado, ou seja, o hypervisor comunica diretamente com o hardware. É como se fosse o sistema operativo do próprio. Isto dá acesso direto à máquina muito rapidamente e podemos fazer grande gestão da máquina. Em cima do hypervisor ele tem logo as máquinas virtuais, em que nós podemos virtualizar o hardware, podemos instalar o sistema operativo e instalar quaisquer aplicações que nós queremos ou necessitamos de instalar. Isto é o hypervisor Type 1, tipo 1. E depois também temos o hypervisor tipo 2. E é aqui que o Windows 10 funciona. Hoje temos o hardware. Temos o host. O host não é nada mais que o sistema operativo, o Windows 10. E em cima do Windows 10 temos a camada de hypervisor, ou seja, o hypervisor é instalado com uma funcionalidade no sistema operativo. E a partir daí podemos instalar, criar máquinas virtuais, tudo o que nós queremos fazer, nós já fazíamos. Qual é a vantagem do hypervisor que está integrado no Windows 10? É que ele já inclui todas as funcionalidades core do Windows 2012 R2. Ou seja, aquelas funcionalidades que nós temos de gerir, criar, o Virtual Suite, ter os discos e etc. O Windows 10 já inclui. E nós não precisamos do Windows Server. Mas quais são os requerimentos para podermos usar essa funcionalidade do Windows 10? Ou seja, uma coisa principal é que precisamos ter um sistema de 64 bits. Isto é o principal. E depois é a versão do Windows 10. Temos de ter o Windows Pro, o Windows Enterprise ou o Windows Educação. A versão de educação não é nada mais que uma versão Enterprise, mas dedicada para a educação. É exatamente igual, a única diferença é que o custo é inferior e é dedicado. Além disso, o nosso processador que temos na máquina tem de ser também um processador de 64 bits. É claro, se nós queremos executar uma versão de 64 bits, não podemos ter uma versão de 32 bits. Mas ele também tem de suportar virtualização, ou seja, ele tem o VTX da Intel ou o AMD-V da AMD. E nós, se quisermos ter funcionalidades extra de fazer nessa virtualization, segurança e muito mais, temos de ter o Second Level Address Translation, chamado SLAT, ou Data Education Prevention, o DEP, para prevenir, detectar erros e ter segurança e ter implementado o TPM e o BitLocker na máquina virtual.
Como é que nós podemos ver se o nosso sistema, se o nosso processador é compatível? Bem, o sistema Intel nós temos uma ferramenta chamada Core Info, em que possamos ver isso. Para isso, apenas precisamos ter a ferramenta instalada. Eu tenho todas as ferramentas instaladas aqui. E temos que correr isto em privilégios administrativos. Por exemplo, se eu correr apenas o Core Info, ele vai mostrar todas as funcionalidades que estão ativas ou desativadas no processador que eu estou a usar neste momento. Por exemplo, a nível de hypervisor, eu tenho o hyperthreading, o hypervisor. Ele, quando tem os sinal de menos, quer dizer que ele não suporta a virtualização, apesar de ele suportar. Suporta 104 bits e etc. Se eu escutar apenas com o ifan v, ele apenas dá-me só a informação de virtualização. Quando nós instalamos o Windows 10 na máquina, seja o Pro, o Enterprise ou o Education, nós temos que ter no mínimo de 2 GB de memória RAM. Até o próprio Windows Home 64 bits, 64 tem que ter 2 GB de RAM. No mínimo. Nós para termos, no mínimo, para funcionar com o Hyper-V, no mínimo, temos que adicionar mais 2 GB. Ou seja, em todo o sistema 84 GB. É claro, se nós quisermos correr várias máquinas ao mesmo tempo virtualizadas, 4 GB não vai dar para isso tudo. Precisamos muito mais. Mas, para ativar aquelas funcionalidades do processador, o que é importante é ativar a nível do UEFI ou BIOS. Isto são uns print screens, umas fotografias do meu portátil, que eu estou a mostrar e a usar neste momento. Ou seja, eu tive que habilitar, ativar o Intel versão da Intel, que isto é um processador da Intel, e também tive que ativar o DEP. Eu, se não fizesse isso, se eu quisesse usar essas funcionalidades no Windows, não podia funcionar. Agora, uma coisa importante: estas funcionalidades, tanto na BIOS como no FI, convém usar a última versão do BIOS. Eu digo isto por experiência própria. Por exemplo, eu tenho um portátil com que eu trabalho, nível profissional, no meu trabalho, em que ele é de geração 3, é um Samsung. A nível do Windows 7, eu conseguia funcionar com o Hyper-V espetacularmente bem, mas a Samsung deixou de dar suporte a este portátil. Até ele dizia que não é compatível e desaconselha a instalação do Windows 10. É claro que o Windows 10 funciona perfeitamente naquele sistema operativo, naquele computador, quer dizer. Mas se eu instalar o Hyper-V ou tentar ativar essas funcionalidades, primeiro, apesar de estar na BIOS, ele não me permite fazer isto. Não tem essa opção. Apesar do sistema ter virtualização. Porque é um Intel 7. Depois, como na BIOS não está atualizado segmento para o Windows 10 e para essas funcionalidades, cada vez que eu tento instalar, ele instala só. Cada vez que eu arranco, ele dá problemas de arrancar, desligas, tem vários casos. Ou seja, convém estar o nosso equipamento também ter atualizado. Tanto o FI ou o BIOS estar atualizado. Quais são as funcionalidades que nós temos no Windows 10? Bem, podemos suportar sistemas operativos virtualizados de 32 bits ou 104 bits. Temos as mesmas ferramentas de gestão do Windows Server. Ou seja, temos o Hyper-V Manager, temos o Virtual Machine Connection Tool e também temos os módulos PowerShell. Podemos usar os checkpoints. Podemos hibernar e adormecer a máquina virtual justamente com a máquina física. Ou seja, o que isso significa? Se nós temos a máquina virtual em execução, a ser executada, a correr, e se nós desligamos ou hibernamos o computador ou reiniciamos, o próprio Hyper-V vai pausar o estado da máquina e quando o computador arrancar, ele vai libertar o estado e vai iniciar novamente. E este processo é transparente para o utilizador. Uma coisa importante é que nós já conseguimos usar um disco virtualizado de 64 TB. Isto é só disponível para VHDX, que eu irei falar mais à frente. E podemos fazer migração de storage. Uma coisa que também podemos fazer é usar o Microsoft Remote FX. Isto requer o GPU, porque nós estamos a definir GPU bem para a máquina. Podemos usar o NUMA.
e podemos usar nessa virtualization uma funcionalidade que nós temos no Windows Server 2016, nós também temos no Windows 10. Mas há coisas que o Windows 10 não suporta. Por exemplo, Hyper-V réplicas, Single Root Input-Output Virtualization, Virtual Machine Live Migrations e Network Virtualization. Isso são funcionalidades que só existem no Windows Server. Infelizmente, isto não é um server. A Microsoft não dá todas as funcionalidades, porque senão nós não íamos comprar nem usar o server. Usamos só o Windows 10. Bem, como é que nós podemos instalar o Hyper-V? Podemos instalar o Hyper-V através do GUI, ambiente gráfico, através de funcionalidades, em que isso é ativado no painel de controle. Como é que nós vamos? Vamos ao botão iniciar, podemos ver Control Panel diretamente, ou ir às propriedades do sistema. Podemos vir aqui aos Programs and Features, programas e funcionalidades, ativar e desativar programas e funcionalidades. Ele agora vai listar todas as funcionalidades que eu tenho na máquina. Eu neste momento já tenho instalado tanto as ferramentas de gestão, como podem ver, o Hyper-V GUI Management e o modo PowerShell e o próprio Hyper-V em si, o Hypervisor e os serviços para arrancar e desabilitar outros serviços do Hypervisor. Outra forma de nós assistirmos a isto é vamos às definições, vamos às aplicações, no lado direito irá aparecer programas e funcionalidades e vamos ter a mesma janela, ou seja, por enquanto no Windows 10 estas funcionalidades aqui que nós temos ainda não está integrada nos settings, ainda está à parte. Podemos ativar e instalar através do PowerShell. Aqui é o comando normal para habilitar e ativar qualquer funcionalidade. O ifan, esta propriedade online quer dizer que nós estamos a executar com a máquina atual em instrução. Feature name quer dizer que é o número de funcionalidades. E o ifan all quer dizer que nós vamos instalar tanto o módulo de Hyper-V como também todas as funcionalidades, ou seja, o que eu mostrei anteriormente do Hypervisor e todas as ferramentas de gestão vai ser todas instaladas. O DISM é usado para quem costuma trabalhar com imagens, com MDAT e permite não só instalar funcionalidades, como também instalar drivers e outras coisas. E também possamos fazer exatamente a mesma coisa. Podemos pensar que é semelhante ao PowerShell e é. Temos exatamente as mesmas funcionalidades, /online, /enable features, exatamente o mesmo. Uma coisa que é importante é que qualquer uma dessas formas de instalar, temos sempre, mas sempre, reiniciar a máquina. Podemos não querer reiniciar, só que não está devidamente ativado. Ou seja, está instalado, mas não está ativado todos os serviços. E poderão ter problemas se não reiniciar. Ou seja, se querem usar o Hyper-V se não reiniciarem, poderão ter problemas. Por isso é sempre recomendado instalar. Como é que nós podemos gerir o Hyper-V? Bem, nós podemos usar o Hyper-V Management Microsoft Management Console MMC. E vocês estão a perguntar, Ricardo, eu utilizo o Hyper-V Management, aquilo não é um MMC, mas é um MMC. Se formos aqui ao Hyper-V Management, que é o nós gostamos de ver, eu tenho aqui aberto, até tenho dois. Fechar um. Ok, não quero fechar. Pronto. Hyper-V Manager. Uma aplicação desktop. Ele abriu. Esta é a minha máquina local neste momento. Posso ver. É uma aplicação normalíssima. Se eu estar no MMC, que é o Microsoft Management Console, como podem ver, não tem nada. Se eu adicionar o Snap-in de Hyper-V, como podem ver, adicionar, posso adicionar ainda muito mais, ok? É exatamente, eu vou por um lado ou outro, é exatamente a mesma coisa. E se eu for a ver por colunas, é exatamente a mesma. Ou seja, isto aqui é um Snap-in de MMC, Microsoft Management Console.
Muitos podem dizer, Ricardo, eu não tenho, não consigo gerir Hyper-V, não tinha aquilo instalado. Tem que instalar tudo aquilo. Basta só instalar os modos de gestão, basta só instalar o Snap-in, a máquina, e está feito. Não, para gerir a máquina, para gerir Hyper-V, não é obrigatório instalar o serviço todo em si. Basta só gerir isso, nós queremos gerir isto. Mesmo com isso instalado aqui, eu consigo gerir e controlar máquinas que estão no Windows Server. Apenas chegava aqui, ligar ao servidor, meter aqui o nome da máquina e está feito. O Virtual Machine Connection Tools é um remote desktop, o acesso ao ambiente de trabalho remoto do Hyper-V. Se eu posso por aqui até, na linha de comandos. VM Connect. Ok. Como podem ver, expresso exatamente é parecido com o ambiente de trabalho remoto. Só que aqui, em vez de ter o computador, eles pedem o nome da máquina, neste caso, ou outra máquina. E aqui ele vai pedir, a máquina vai listar as máquinas virtuais ligadas. Ou seja, eu posso ligar diretamente à máquina virtual assim. E quando nós clicamos, quando nós fazemos a ligação por aqui no Connect, isto é exatamente o VM Connect. Ele vai usar a mesma ferramenta. Só fechar isto. E também podemos fazer a gestão através do Windows PowerShell. O Windows PowerShell é excelente porque há funcionalidades que apenas podemos gostar no Windows PowerShell. Que em gráfico não podemos. Por isso também recomendo que deem uma olhada na documentação sobre como gerir o Hyper-V com o PowerShell. Tanto o Windows 10 como o Windows Server. Virtual Switch. Virtual Switch é uma peça fundamental para o Hyper-V, porque é esta que permite ligar a máquina a uma rede. Ou seja, o Virtual Switch é basicamente um software based Layer 2 Network Switch, ou seja, vai interligar a uma rede, e nós temos três tipos. Uma é o Private. O Private apenas conseguimos comunicar entre máquinas virtuais que estejam na mesma Virtual Switch. Ou seja, posso criar Private Virtual Switch, ou seja, Virtual Switch privados e ilimitados. Mas se eu criasse uma Virtual Switch 1 e uma Virtual Switch 2 de Private, a máquina tivesse não comunicava com a máquina tivesse com 2. Até porque eu posso definir VLANs para Virtual Switch. A nível de interno, o host, que é o sistema operativo, já permite comunicar com a máquina virtual. O external permite que a máquina virtual comunique com o exterior. E se nós quisermos dar acesso à internet, temos que ir no external. Agora uma coisa importante, enquanto no private e no internal nós conseguimos criar Virtual Switches ilimitados, apenas no external só estamos limitados ao hardware físico do computador. Por exemplo, eu aqui tenho uma placa de rede e tenho acesso à internet através do wireless. A internet local, whatever. Assim eu só posso criar dois externals Virtual Switches. Se eu ligasse aqui uma banda larga, ligasse aqui uma Ethernet LAN por USB, então já tinha 4. Ou seja, eu estou limitado por hardware físico existente. Tantos eles podemos definir VLANs, podemos definir DHCP guards. Isto é proteger o DNS, ataques DNS, e podemos fazer Network Traffic Mirror. Ou seja, podemos fazer tipos. A máquina virtual fazer o spoofing à placa de rede real. Podíamos capturar todo o tráfego e fazer mirroring do tráfego existente. E ele apanhar os pacotes que são para eles. Outro fundamento fundamental é o armazenamento. Sem armazenamento nós não podemos trocar os dados. E nós temos três tipos de formatos. Dois tipos, o mais conhecido que é o VHD. VHD como se fosse compatível com o Windows 7.
e só tem 2 GB. Ou seja, o tamanho do disco máximo é 2 GB. No entanto, temos o VHDX, que é um upgrade do VHD, em que o limite máximo são 74 TB. E isso começou a ser compatível a partir do Windows 8. Qual é a vantagem do VHDX? O VHDX cria metadados. Ou seja, não cria. Podíamos gravar metadados dentro do disco. Em caso que haja uma falha de segurança, nós podemos não. O próprio sistema operativo, o próprio serviço vai reparar o disco e vai ler os metadados e vai pôr aquilo em condições. No entanto, tem blocos superiores e podemos definir com os blocos ser mais dinâmico. Uma coisa importante, nós podemos converter de VHDX para VHD para VHDX e VHDX para VHD. Se nós temos converter de VHDX para VHD, é importante que o VHDX não tenha mais que 2 GB. 2000 GB. Porque se tiver mais que 2000 GB, não consegue criar, porque ocupa o seu espaço. Nós podemos definir aqui os discos de 3 formas. O tamanho fixo, que ele vai ocupar. Ou seja, nós criamos um disco de 1 TB, ele vai ocupar 1 TB no host. Se nós definirmos por Dynamically Expanding, conforme nós vamos pôr os discos, ele vai... Conforme nós vamos pôr os dados, ele vai aumentando, conforme o consumo que seja dito. Diferencial. Isto utiliza um VHD, um disco virtual existente. Num caso, se ler os dados, vai usar um disco virtual existente. Se nós quisermos criar novos dados, ele não cria para disco virtual, vai usar um segundo disco virtual e aí que ele vai guardar. Se nós quisermos alterar os dados, ele vai guardar os dados alterados num segundo disco virtual e no primeiro ele vai pôr a informação a dizer que aquela informação não é aquela, está no segundo disco. Qual é a desvantagem? A desvantagem é que podemos ocupar o dobro do espaço. E no entanto, eu tinha dito que havia 3 tipos. Havia 3 formatos. E há o terceiro formato que é o VHDS. VHD Set Files. VHD Set Files é usado em servidores. E muito no Windows Server 2016 para GUES Clusters. Ela é apenas compatível com o Dynamic Size and Fixed. Mas o Windows 10 suporta. E uma coisa que nem é possível é converter o VHDS do VHDX. Ou seja, é o mesmo formato, é mesmo VHDS. Por isso nós temos 3 formatos. Temos o VHD, VHDX e o VHDS. A nível de máquinas virtuais, que é o que nós usamos, existem máquinas virtuais de geração 2. Nós podemos ver, eu posso mostrar as diferenças, mas é mais ir mostrar as diferenças assim. Tem aqui a máquina de geração 1. A máquina de geração 1 utiliza o BIOS. Temos definido o tipo de memória. A nível de armazenamento de comunicação, normalmente ele utiliza o IDE, tanto para discos rígidos como para dados de drives. Mas a nível da rede, ele utiliza o SCSI Controller. Nós também podemos assinar drivers. Uma coisa que ele tem é que podemos comunicar portas de comunicação, mas as portas de comunicação têm de ser mapeadas. E isto às vezes não é fácil. Temos que pôr o mapeamento do host. A nível de gestão de management, ele permite. Uma coisa importante que às vezes que eu digo é o Automatic Start Action. Muitas vezes nós queremos instalar sistemas operativos e que nós temos que clicar naquele, clique uma tecla para arrancar do CD, é aqui que nós clicamos. Ou seja, temos aqui um delay de 5, 15 segundos e aqui está aqui o truque. E aqui que eu estava a falar, quando nós pedimos desligar a máquina, quando nós ligávamos no host ou metíamos em hibernar a máquina, e temos aqui o Automatic Stop Action Save. Podemos definir a opção, ou salva, termina, ou só está no gasto. Em máquinas de geração 2,
Vou só pôr isto lado a lado. Enquanto na geração 1 nós temos BIOS, na geração 2 nós temos firmware. Enquanto na geração 1 nós temos IDE, na geração 2 nós temos SCSI para tudo. Ou seja, a geração 2 permite instalar as máquinas muito mais rapidamente. Permite usar o VHDSX. Nós temos placas de redes. Nenhuma coisa que nós não temos aqui é os portas-coms e as disquetes. É uma coisa também que nós podemos ter na geração 1. Temos que fazer boot de disquetes. Na geração 1 ou 2. Por que nós temos este tipo de geração 1 e geração 2? Estes temas com os sistemas operativos antigos ligados, nós somos obrigados a usar a geração 1. Por exemplo, eu trabalho muito com os sistemas operativos Linux. Em alguns casos, para aquilo funcionar bem, as máquinas é de geração 1. Também pode ser compatível com a geração 2, mas aquilo dá problemas. Como podemos ver aqui, a geração 1 utiliza o BIOS, dos UEFI, IDE na geração 1, SCSI na geração 2 e por aí fora. Agora vou mostrar como é que podemos criar uma máquina virtual. Bem, podemos criar uma máquina virtual no Hyper-V Management. Se nós criarmos uma Quick Create e se tivermos acesso à internet, o Hyper-V permite instalar um Windows 10, uma máquina Windows 10 Enterprise para desenvolvimento. Só que, atenção, isto é avaliação. Ou seja, nós criamos, mas é um trial. E não quer dizer que eles estão-nos a oferecer. Isto aqui é uma lista de máquinas virtuais disponíveis. Isto utiliza um virtualization. Nós podemos aqui pôr mais sistemas operativos. Criamos um virtualization com as localizações e tudo. Só que temos que ir ao reset do Windows e adicionar essas fontes. Eu neste momento não vou mostrar isto. Mas possivelmente à frente, quando for uma versão mais avançada, eu vou mostrar. Então para aqui a máquina, botão direito, New, Virtual Machine. Podia só criar um disco rígido e pôr na máquina existente? Não. Basicamente nós vamos montar um ecrã de Next, lá Windows. Next, ele pede o nome da máquina. O nome da máquina. Ele pergunta se nós queremos geração 2. Vou pôr geração 2. Define qual é o tipo de memória que nós podemos usar. Lá está. Use Dynamic Memory for Virtual Machines. Podemos usar aqui que o número também funciona. Podemos definir a rede. Lá está. Tenho aqui o Wi-Fi, o Private, via Switch, o Docker-NAT. Tenho aqui instalar na máquina. Next. Após criar o disco, nós podemos definir qual é o tamanho do disco. Podemos definir a localização. Podemos dizer usar o disco existente. Ou podemos dizer que queremos adicionar o disco mais tarde. Finish. E ela está criada. Se agora quiser arrancar com a máquina, metia Start. Quando não temos no Start, nós podemos ver isto é a pré-evolução do ecrã. Se agora metesse Connect, ele iria a tentar fazer o boot através da placa de rede, que ele neste momento não está ligado, e vou querer arrancar. Vou fazer aqui o salvar, vou fazer o shutdown da máquina. Eu não vou instalar neste momento nenhum sistema operativo. Posso chegar aqui no botão direito, turn off, e posso simplesmente apagar a máquina, não delete, e apagar. O que é que eu posso fazer também mais? Posso editar o disco, posso pastar o disco, posso parar o serviço, posso remover o servidor daqui, posso tirar o Virtual Switch, todos os Virtual Switch que eu tinha aqui criados. Lá está, tem aqui o Private. Não está ligado a nenhuma rede externa, como podem ver. O external Ethernet está ligado à minha placa da rede LAN. E o Wi-Fi está ligado à minha placa de rede wireless. Se eu ligasse aqui, apenas posso criar dois de sua internet. Posso também definir VLANs. Não só. Outra forma que eu podia fazer
era instalar através de PowerShell. Eu vou abrir aqui um script de instalação PowerShell criado. Diminuir aqui um bocado a fonte. 100%. 100%. Ok. Vou usar aqui o script PowerShell, que é uma nova máquina virtual do Windows 10, geração 2, com 4 GB de memória RAM. Vai ficar nos CDMs. O disco vai ficar dentro dos CDMs com o HD disco. Vai ter um tamanho de 20 GB. Vai estar ligado ao switch do private. A seguir vou adicionar uma unidade de DVD à máquina VM. Já estou a definir onde é que está ligado, onde é que está localizado o ISO. Uma coisa que eu também tenho que definir, se eu quiser arrancar isso exatamente, é que eu tenho que alterar a ordem de boot. Por defeito, ele vai me arrancar da placa de rede. Como podem ver, boot 0 ordem. Se o arrancar a rede não arrancar, ele vai arrancar com o disco rígido. Se ele não tiver nenhum boot, ele então vai ao DVD. E como que é isso mais fácil, como isto é a geração 2, eu tenho que definir por firmware. Então estou a dizer, por defeito, o first boot é unidade DVD. Estou a alterar a ordem do boot. Aqui estava a ler a ordem do boot. Por exemplo, se executar isto não vai dizer nada porque a máquina não está ligada, nem posso ver nada. E por fim, vou usar o VM Connect e vou ligar à máquina. Se executar isto, neste momento está a criar a máquina virtual, está a criar o disco, está a assinar, já arrancou. Agora só meter Start. E ele já está a arrancar. Posso por isto em full screen. Ele vai começar a iniciar o ecrã de instalação do Windows 10. Aqui eu posso pôr Next, Install, aceito os termos, Next, Custom, e ele está aqui a dizer que o disco é de 20 GB. E por Next, ele está limpo, não é preciso formatar. Neste momento está a copiar os fecheiros e depois para instalar. Já copiou os fecheiros. Getting ready, get the files ready for installation. Também está aqui a oferecer instalação para o disco. Depois vai usar as facilidades e por aí fora. E eu vou parar. Vou já lá ser executada. E vamos continuar. Isto é uma parte do script que eu utilizei. Já falei. Uma coisa importante são os checkpoints. Os checkpoints são os snapshots de pontos no tempo no máquina virtuais. Atenção. Muitas pessoas já vêm ter comigo e vêm perguntar como é que podem recuperar o backup de checkpoint. Os checkpoints não são cópias de segurança. E eu vou voltar a dizer, os checkpoints não são cópias de segurança. Os checkpoints são pontos no tempo. Nós no Windows 10, por defeito, utiliza standard checkpoints. Ou seja, são pontos, são estados da máquina. Por exemplo, nós queremos instalar um programa novo. Podemos criar um checkpoint, instalar o programa. Se aquilo na raia, podemos ir para o estado anterior. E atenção, isto não é um backup. Isto grava o estado da máquina, a memória e tudo, por um AVHD, se não estou em erro. Isto não é. No entanto, também há pureza de checkpoints que é usado muito por servidores porque utilizam o volume Shadow Copy Service. O volume Shadow Copy Service muitas vezes depende do estado definido que nós definimos no sistema operativo. E ele aqui não grava nem a memória nem a hardware. Mais uma vez, isto não é um backup. Então, o que é? Quando eu arranquei aqui com a nova máquina, por defeito, ele cria sempre um checkpoint. Como podem ver. Eu posso chegar aqui e neste momento, se eu ligar aqui, Connect, ele está nos 49%. Eu posso chegar aqui e criar um checkpoint. Ele vai pôr a máquina em pausa e está aqui um checkpoint.
isto feito em trabalhos, como podem ver aquele delay, isto feito em trabalhos em produção, isto vai abrandar a máquina. Porque ele tem de fazer absolutamente tudo. Ele tem de gravar o coisa, ele tem que ocupar os passos. Se eu agora ainda está a criar, ele não acabou, 80%, e ele está a continuar, 91%. Vamos aguardar mais um bocadinho. Como podem ver, isto fosse num ambiente de produção, não é tão rápido. Ele criou um novo checkpoint. E neste momento está a 58%. Eu, se quisesse voltar para um estado anterior, com direito, Apply, e ia-me dizer que o checkpoint a seguir iria ser criado. Ele está a gravar o estado da máquina, ou seja, ele meteu a máquina em pausa. Como podem ver, enquanto ele, no início demasiado, está em pausa, porque está neste ambiente áspero, não é bem áspero, mas uma imagem um pouco mais turva. Ele está a guardar este estado. Ele parou a máquina. Uma coisa que ele vai fazer é que ele vai criando uma árvore de pontos de restauro. O que nós podemos fazer é que destas árvores, podemos criar, neste momento já está a restaurar, 90%, 97%, neste momento. Nós podemos criar árvores e podemos criar o checkpoint anterior, como também podemos apagar. Como ele está a restaurar, não pode fazer nada. Podemos apagar a árvore, até podemos ter o rename checkpoint, essas opções. E ele diz que o checkpoint falhou por uma razão. Isto é uma instalação do Windows. Por vezes não funciona muito bem. Está a fazer restoring. E também ele fez isto porque eu também tive a mudar os nomes quando está a restaurar. Ou seja, há coisas que não convém fazer. Ser nisto. Pronto. Continuando. Nested Virtualization. Bem, o que é Nested Virtualization? Nested Virtualization é poder utilizar virtualização em cima de virtualização. Vocês podem pensar, Ricardo, a Microsoft já tem virtualização. Por que é que nós queremos usar virtualização em si? Por que isso foi utilizado? Bem, um dos motivos da Microsoft usar virtualização foi que eles precisavam de usar vários serviços próprios internos virtualizados para manter a estabilidade dos serviços. Um deles é o Xbox Live. E isso foi antes do Azure. E muitos dos serviços agora do Azure é usado em virtualização. As grandes empresas, por vezes, podem querer usar virtualização em cima de virtualização para fazer testes aos seus serviços, aos seus suportes ou outras coisas. Por exemplo, eu posso revender serviços e o cliente quer uma máquina virtualizada, então, a nível de hosting, eu utilizo virtualização em cima de virtualização. Poupar recursos e outras coisas. Por exemplo, em Azure vai estar disponível as máquinas V3, Virtual Machines V3, em que nós podemos criar os nossos próprios sistemas operativos virtualizados. Isto nada mais que ter o hypervisor em cima e para ver. E o Windows 10 é compatível com isto. Temos no mínimo o Windows 10 a versão 15.11, o mais conhecido como November Update. Se vocês lerem na documentação, a Microsoft recomenda a versão Anniversary Update. Uma coisa que é preciso ter é que a versão na máquina virtual
que é ter 8.0 ou superior. Ou seja, se nós tivermos máquinas virtuais criadas em Windows 7 ou Windows 2008, estou a ver aqui para a configuração, a máquina temos que atualizá-la para a versão 8. E agora, como podem ter visto, há bocado nós estávamos a ver o checkpoint, ele já iniciou, já restaurou e estava feito. Mas pronto, continuando, nós tínhamos de ter aqui a máquinas 8. Vou parar aqui a máquina virtual à força, só para não me gastar recursos da máquinas. Para ativar esta funcionalidade, nós temos que ativar um comando por PowerShell. Por enquanto ainda não existe essa funcionalidade através do evento gráfico. Temos que usar este comando para definir o nome da máquina virtual e definir o Export Virtualization Extension para True. Só assim é que nós temos. E temos que fazer isto no host. Uma coisa importante é que ao fazer isto, e temos ter internet na máquina virtual e para visitar. Aqui está acima daquilo que temos máquina virtual. Esta máquina. Nós já temos o hardware virtualizado. E aqui vai ter outro hardware. Ou seja, como é que nós vamos dar acesso a este ambiente? Aqui dentro nós temos duas oportunidades. Ou fazemos por NAT, ou então temos que fazer por spoofing, address spoofing. Ou seja, ele vai capturar todo o tráfego. Uma coisa importante, se nós não ativamos aquela flag, isto é um print screen da instalação que eu fiz de máquina virtual em que não tinha ativado a flag, propósito, podem ver que o Hyper-V cannot be installed. The process does not have the required virtualization capabilities. O que significa? Como ele não tem a flag true, ele não reconhece que o processador tem as capacidades para fazer virtualização em cima de virtualização, ou seja, o Nested Virtualization. Tenho aqui a máquina virtual, chamada Nested Virtualization. Ela está parada. Como podem ver, o último checkpoint que nós temos foi esta data, 27 de 2018, a 10h56. E eu vou arrancar com a máquina. E quando arranco com a máquina e eu por defeito, vai-me fazer um novo checkpoint. Bem, vou ligar à máquina. Vamos ligar à máquina. Já está ligado. Vou pôr isto em full screen. Né? Connect, full screen. Salvar para futuras utilizações. Também está ligado. Duplicados. Vamos aguardar mais um bocadinho. Eu podia ter aqui a máquina a funcionar. O único problema que eu tenho é que eu só defini 4 GB para esta máquina funcionar. Apesar de ter 16 GB locais no meu portátil, eu só defini 4 GB. Depois a máquina virtual que ele vai arrancar só tem 2 GB. O que significa que quando ele arrancar com a máquina virtual acima da virtualização, ele vai ser muito lento. Por exemplo, o que eu tive de fazer primeiro para a virtualização poder funcionar? Eu vou mostrar as placas de rede para o Networking Setting. Ok. Pronto, uma coisa que eu tive de fazer aqui, a minha máquina que eu tenho que correr é Linux. Eu criei placas virtuais para a máquina. Por exemplo, eu tenho aqui uma VNAT ENAT. Tenho aqui uma Virtual Network chamada Ednet Linux, que se for usar o Hyper-V, eu devia ter posto mais memória na máquina. Agora também não vou desligar a máquina, vou voltar a definir e pôr memória. Pronto.
E aqui a máquina virtual que é Linux. E se eu for às definições da máquina, ele tem acesso à internet. Eu defini que ele tem acesso mesmo. É a data. Ethernet Linux. O que é que isso se permite? Isto permite que ele vai comunicar, é como se tivesse uma placa de rede própria. Ele vai ter o IP interno da rede que eu tenho neste momento. Ou seja, o meu computador tem um IP, a máquina Hyper-V, a Hypervisor, tem outro IP. E esta máquina que é Linux, que é o CentOS 7, vai ter um IP da mesma rede. Eles três vão poder comunicar. E isto está definido assim. E isto é uma forma também de poder enganar, que é usar Visual Networks. Se agora escutar, Start, Connect. Eu tenho no Nested, honestamente. E ela está a carregar a máquina virtual. A máquina virtual que eu queria aqui definir é a geração 1, que é para não ter problema. Sempre este em full screen, como podem ver. Esta é o Hyper-V que está instalado mesmo no host. Esta é o Hyper-V que está instalada neste host. Pronto. Ele está-me a dizer que... não. Está a dizer o fail, mas isso foi a revisão. Neste momento está a arrancar o CentOS em ambiente gráfico, só para mostrar que é possível até mesmo usarmos virtualização sobre virtualização com outros sistemas operativos que não sejam Microsoft. Isto podia ser o Ubuntu, podia ser o Fedora, podia ser outro sistema operativo, podia ser o Windows 7, podia ser o Windows XP. Já vi o Hyper-V trabalhar com o Windows 1.0. Vocês até forem procurar na internet, até podem ver como é possível fazer isto. Neste caso, o Windows 1.0 também tem de ser geração 1. Então vai ser geração 1 para manter as compatibilidades possíveis. Também está a arrancar. Vamos também só agora. Vamos aguardar que ele termine de executar. A máquina que já arrancou. E como podem ver, esta é a máquina virtual com Linux a trabalhar virtualizado em cima de virtualização. A velocidade não é espantosa porque eu só defini 2 GB. Desculpa por isso. E ela está a ajustar, está a entrar, etc. Está a usar 23% do CPU, 24%. E a própria máquina e o host em si. Como podem ver, máquina é Linux, onde está o host, como podem ver, ele está a trabalhar bem e está a ocupar todo o espaçamento de memória. Como eu disse, está a ocupar e o CPU também. Nós temos aqui, posso fazer as opções. Nós temos máquina, o Red Hat 7 instalado. E ele está ligado. Está aqui, a placa de rede, configurado com o IP local da máquina. Agora que está a fazer pings, ir à internet com o Firefox e tudo ali funcionar. Eu não vou mostrar isto agora porque vai levar um bocado de tempo a arrancar e etc. Bem. Hypervisor Fear. Ok. O que o Hypervisor tem menos? Há uma coisa chamada containers. Contentores. A nova batalha. O que são os containers? Não são aqueles contentores que há nos navios em que transportam mercadorias. Não vamos usar isto. Apesar do termo ser quase o mesmo.
Ou seja, nós temos a Hypervisor 1, em que usamos nós diretamente, o chamado, ou por exemplo, o Windows 2016 Hypervisor utiliza o Hypervisor 1, o Citrix utiliza o Hypervisor 1, o VMware SXI utiliza o Hypervisor 1. Temos o 2, com o Hypervisor, com o Hyper-V que nós temos, ainda o Server, agora também com o Windows 10, o Oracle VirtualBox, o VMware Workstation, entre outros utilizam isso. E também temos uma coisa chamada containers. Desculpa. O que é containers? Bem, containers não é uma máquina virtual. E containers não trabalha em cima de um hypervisor. Podemos pensar que é uma espécie de hypervisor. Por exemplo, neste caso, nós vamos usar uma chamada de coisas. Vamos usar um serviço chamado Docker, que ele tem um próprio motor. E os containers é uma espécie de máquina virtual, só que há uma coisa diferente. Primeiro, eles não têm o hardware virtualizado. O hardware, eles vão usar o próprio hardware que está no sistema operativo. Utiliza. Ou seja, a memória e tudo o resto é partilhado. Nós não temos que definir o espaço de armazenamento como diz rígido. A memória que eu vou utilizar, ele te permite. A seguir, o sistema operativo vai usar o próprio sistema operativo em si. Então o que a container tem? Tem todas as bibliotecas e livrarias para executar a nossa aplicação. Isto é muito usado por aplicações web, por DevOps, porque permite agarrar num container, fazer uma cópia, trabalhar em simultâneo e fazer que a carga da aplicação pedida pelo utilizador de comunicação seja distribuída pelos vários containers em si. Isto possibilita que nós podemos correr a aplicação web, a aplicação muito mais rápida. É claro que tem muito mais sobre isto, só que isto é outra sessão sobre containers, mas eu quero definir que isto é um dos medos que o Hyper-V tem medo. Mas isto não faz tudo o que a máquina virtual faz. Então, será que ele tem medo? Será que isto é uma ameaça? Será que o Hypervisor e os containers vão coexistir juntamente? O que vocês acham? A resposta é sim. Eles vão coincidir. E como podem ver, nós podemos ter uma mistura de serviços instalados e eles vão ter instalado. Nós até podemos ter o Dockerizer e instalar uma máquina virtual. Sem problema nenhum. Nós temos isso. Por isso, não há nenhum medo com isto. Eles vão coincidir com os dois. Isto é bom. Temos mais possibilidades de serviço. Muito mais. Por exemplo, nós já podemos executar o SQL Server em Linux. E o SQL Server em Linux trabalha num container. Por isso, os containers que trabalham em Windows também podem funcionar em Linux. Só que lá está, isto é uma coisa mais técnica, fica para outra sessão. Uma coisa importante que nós temos sempre a falar em máquinas virtuais é a segurança. E a máquina virtual nessa sessão. Nós temos o chamado o Device Guard, que também é utilizado no Windows 10, que permite executar as nossas aplicações que tenham certificados e estejam assinadas. Temos o Credential Guard, para proteger como ataques pasta e hash, ataques de segurança de palavras passe, que há no Kerberos e outras utilização. Temos o Metal Machine Secure Boot, em que o rank está seguro, mas está protegido contra trolls e etc. Temos o Trusted Platform Moddable, chamado TPM, ou seja, nós podemos encriptar o disco da máquina virtual por BitLocker. É claro que quando encriptamos temos de ter lá guardar a palavra passe segura, que ele cria automaticamente, porque se pedimos a palavra passe adeus, morreu a informação, não há forma de recuperar. Podem levar aqueles centros de dados de recuperação, pegar uma pipa de massa para conseguirem desencriptar o código de encriptação que foi criado. Boa sorte. Eu não vos vou ajudar com isto, lamento. E temos o shielding. O shielding é como se fosse uma concha de proteção na máquina virtual. Ou seja, temos acesso a ela, podemos fazer gestão a ela, mas o administrador não consegue fazer cópias, não consegue mover para outra máquina virtual. Outro servidor dessa máquina virtual está protegido. Esta máquina nasce e morre naquele servidor. Por isso, não há forma de mover. Hoje em dia, há uma coisa
que o pessoal está preocupado, chamados Pat and Meltdown, que afeta os sistemas operativos. E infelizmente as máquinas virtuais também estão afetadas com este problema. Chamado estes nomes todos que eu não vou dizer, estão afetados. Então, qual é as recomendações da Microsoft? Bem, instalar todas as aplicações de segurança e todos os firmwares importantes do fabricante OEM. Mas há uma coisa importante que eu quero mencionar, por isso é que este slide está a propósito. Há uma atualização da Intel que está a pôr os computadores a reiniciar e a fazer coisas que não deviam fazer. Então a Microsoft diz: epá, aquele patch que nós lançámos para os processadores Pattern e Meltdown, não instalam, por favor. E a Microsoft fez uma coisa que, para quem está a receber atualizações de outros fabricantes, aquele sítio, ou seja, nas definições aqui, Update Security, atualizações de segurança, opções avançadas, esta opção Give me updates for other Microsoft products when I update Windows, ou dá-me atualizações para outros fabricantes quando eu utilizo o Windows. Se tiver essa opção, vocês vão receber a atualização para remover este patch. E não instalam. Pronto. Isso foi muito comentado, até no próprio Twitter oficial da Intel comentou isto. Para mais, conforme a fonte Microsoft dizem que isto não afeta só computadores, também afeta Android, Chrome, iOS, macOS e outros vendors, os fabricantes. É verdade, afeta Ciscos, afeta switches, afeta outros fabricantes e muito mais. Por isso, há pessoal que diz: o macOS ou iOS ou o que é que seja não é afetada, só a Microsoft tem este problema. Exatamente, isto é um problema geral. Por isso, eu não vou falar muito do que é o Spectrum Meltdown. Isto aqui dá para uma ação inteira também, mas ficam só para conhecer que máquinas virtuais também têm este problema. Até os próprios fabricantes concorrentes como a VMware, Oracle, Sen, DCDX e outros também têm também já meterem patches sobre isto. Há um site próprio para Spectrum Meltdown que tem uma lista de fabricantes sobre isto, quais os patches que temos que pôr e etc. Faz uma pesquisa no Bing, no Google, no Yahoo, no vosso motor de pesquisa favorito e vós vão encontrar. No entanto, se tiverem questões, estão à vontade de perguntar. Todas são bem-vindas, até mais complicada, mais simples, não há problema nenhum. Estes nossos parceiros do Ativar Portugal, a Microsoft por dar-nos o local, a MainHub, que é um centro de coworking, a PT Servidor, por nos ajudar com o domínio e alojamento, a LunaCat, a revista Programar e os servers que fornece acesso aos cervejos. Muito obrigado. Meu nome é Ricardo Cabral. Agradeço imenso por estarem aqui presentes. Estes são meus contatos. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Muito obrigado mais uma vez e até à próxima.